Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro. Sexta-feira, 17 de julho de 2020. Tema: Sal e Luz. Texto básico: Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você já comeu comida sem sal? Às vezes isso pode acontecer por determinação médica, devido a um problema de saúde ou a uma internação num hospital em determinado momento. Com certeza, não é uma sensação agradável para nós que estamos acostumados com o tempero. Se hoje podemos perceber a importância do sal, na época de Jesus, o sal ainda era utilizado como instrumento para preservar os alimentos, já que não havia geladeira. Nas bem-aventuranças, Jesus mostrou as características que devem existir na vida de seus discípulos, de tal maneira que influenciem o mundo nos seus relacionamentos. Em nosso texto, Jesus está fazendo uma comparação na vida de seus discípulos com o sal e a luz, que são fundamentais para a vida humana. Como sal, os discípulos preservam o mundo de ser deteriorados. E como luz, eles dissipam as trevas da ignorância e do pecado. Assim, nós, discípulos de Jesus, somos desafiados a dar um testemunho transformador no ambiente onde nos encontramos. Vejamos o que Jesus nos ensina. Em primeiro lugar, com o que Jesus compara os seus discípulos, no versículo 13? O sal. Por que Jesus faz essa comparação? Por causa das funções que o sal tem. O sal, em pequena proporção, faz uma grande diferença, sendo necessária uma pequena quantidade para temperar. Assim, não é o número de discípulos que faz a diferença, mas a qualidade deles. Outro fato importante é que o sal, depois de misturado aos alimentos, ele não é visto, mas sua influência é sentida. Também assim deve ser a presença do discípulo de Jesus. Ele deve influenciar o ambiente onde se encontra, sem chamar a atenção para si, mas as suas obras devem glorificar ao Pai Celeste. O sal ainda era utilizado para evitar que o alimento estragasse, como temos ainda em nossos dias a chamada carne de sol, que é preservada com o sal. Assim, a presença do discípulo de Jesus evita o avanço da corrupção e que o mundo se deteriore moral e espiritualmente. Você tem sido sal da terra? Se você é discípulo de Jesus, isso não é uma alternativa. Você precisa combater a corrupção moral e espiritual. Segundo lugar, para que serve o sal insípido? Versículo 13. Para ser pisado pelos homens. Como podemos entender isso? Se o sal se torna insípido, isto é, perde o seu sabor, a sua capacidade de salgar,
ele não tem mais utilidade. É por isso que Jesus está dizendo que ele não presta para mais nada, nem para adubo, senão para ser pisado pelos homens, servindo como cascalho numa estrada. Na época de Jesus, o sal continha muitas impurezas e perdia a capacidade de salgar. Por isso, não tinha mais utilidade e para mais nada servia. O que é a salinidade do discípulo de Jesus? É o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças, evitando se contaminar com os valores do mundo, como diz Paulo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Você tem sido influenciado pelos valores do mundo? Eles têm te levado a perder a sua influência? Recorra à graça restauradora de Cristo. Terceiro lugar, com o que Jesus compara os seus discípulos no versículo 14? A luz. Como podemos entender este verso comparando com João 8:12, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo? Quem é a luz? Jesus ou nós? Para entendermos, podemos comparar a luz do sol e da lua. O sol é a fonte de luz e a lua reflete a luz do sol. Assim somos nós em relação a Cristo. Isto quer dizer que quando evidenciamos o caráter de Cristo, Cristo está sendo a luz do mundo através de nós, pois estamos refletindo a sua luz. Jesus diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Qual é a função da luz? Dissipar as trevas, a escuridão, pois aonde a luz chega, as trevas se vão. É por isso que Jesus diz que, assim como não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, não se pode esconder a luz de Cristo em nós. A sua luz tem brilhado diante dos homens por suas boas obras? Quarto ponto, as boas obras dos discípulos levam os homens a quê? No versículo 16, a glorificar o Pai. Isso quer dizer que as nossas obras diante das pessoas não têm a intenção de trazer honra a nós, mas a Deus, sendo Ele glorificado. A orientação de Jesus para os seus discípulos é que eles não façam nada com o fim de serem glorificados. Assim, devem orar em secreto, dar esmolas e jejuar, sem se mostrar aos homens. Também, o discípulo de Jesus não realiza suas obras para a sua salvação, pois elas são evidências da sua salvação, sendo reflexo da luz de Cristo em sua vida. Deus tem sido glorificado com as suas obras? Você tem sido o sal e a luz dos homens? Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. A descoberta da cura para o coronavírus. Orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus. Orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que assim seja. Amém.